Noite do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje, o capítulo é o 169. Seu título, Enquanto é Hoje. E nós temos aqui na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, essas palavras. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E Emmanuel disserta em cima desse versículo que ele nos traz. Encarecer, enaltecer ou elogiar a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso ou argumento enfadonho, argumento maçante nos círculos de educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, e quase sempre, estragamos a oportunidade, encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhes o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que, desde a terra, já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmas. Então, a gente vê aqui esse puxão de orelha tão sutil e tão profundo de Emmanuel, trazendo a todos nós a nossa realidade de hoje. Não é do ontem e nem é do amanhã, é do agora. É da gente se olhar e fazer a reforma íntima, analisando onde eu estou certa, onde eu estou errada, o que eu devo fazer, onde eu devo me melhorar, para que no futuro, no amanhã, a gente faz isso hoje, para que no amanhã a gente possa passar pela porta estreita. Então, é agora, é no hoje que nós devemos enxergar as flores e as trevas, tanto a luz quanto a lama em nós, e fazer essa separação dentro do nosso eu
do joio e do trigo de cada um. Essa reflexão de Emmanuel, ela é grandiosa, em suas palavras, dava para falar aqui umas 4, 5 horas, né? Porque ela envolve muitos capítulos dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é mais um colchão de orelha de Emmanuel para que a gente conclua a nossa reforma íntima. Conclua, não. Que a gente coloque em prática a nossa reforma íntima, porque não vai ser agora que a gente há de concluir um trabalho tão grande quanto é de se melhorar. Entrego a você, minha irmã querida Dora, a palavra. Beijo no coração de cada um. Obrigada, Margot. Nesse momento, eu passo a palavra ao seu Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos fazer a oração, a falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia, estrela azul do Dharma, farol do nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensinai-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz. Vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensinem a arte da grande harmonização. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, para a cura de todos os nossos males, dores e aflições. E que nos permita, Senhor, com a vossa luz, vosso amor, a vossa misericórdia e a vossa graça, termos um evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio no coração de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua legião de trabalhadores da luz, para passar a palavra a Glacia Helena para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que eu ainda não dei. Olha aí, seu Renato, né, fazendo parte hoje. Seja bem-vindo, Renato. E a todos, né, que ainda não dei, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus adentre o coração e a casa de cada um. E vamos dar continuidade, né, ao capítulo 15. Tem algum microfone ligado? Ao capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Como eu costumo entrar todos os evangelhos, porque todos os capítulos, por quê? Porque Kardec saiu deslizando assim com esse leque, com essa coisa maravilhosa para a gente, para nos esclarecer, que é como disse uma grande amiga minha, que ela costuma ler a Bíblia, né? E ela diz: não compreendo nada a Bíblia. Mas pega o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, que vem um leque ali, como se fosse assim, uma luz. Como se fosse, não, mas uma luz, né, que nos mostra, que nos clareia, que nos dá o discernimento e o direcionamento. E o item que nós vamos ver hoje, aliás, os itens são: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E o outro item é instruções dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Por que diz fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação?
Isso era a forma de antes. Aliás, ainda tem muita gente que diz assim: você precisa estar na igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir em tal lugar. No entanto, basta a gente fazer uma caridade. E a caridade, fazer uma caridade só de bens materiais? Não. Fazer uma caridade só para os outros que estão lá fora, que estão nas ruas, aqueles desconhecidos? Também não. A principal e a primeira das caridades, dentro de casa. E então diz: enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação. Se apoia sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus e acessa a felicidade suprema. O dogma, fora da igreja, não há salvação. Se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum em todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, como se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Aqui a gente lembra, quando eu vou lendo e vou lembrando das coisas, né? Aqui, muitos dos nossos irmãos ainda vivem assim, vivendo do tempo ou mesmo antes da lei mosaica, né? Que é, no caso, a lei helênio, a lei, dos fariseus, a lei dos levitas, enfim. Era uma lei, os helênios, por exemplo, eles eram classe média alta. Então, eles só podiam falar com aquela classe média. Diferentemente de hoje, que nós podemos sim, nós sabemos que o Espiritismo não é a igreja, não é a religião futura, mas será o futuro de todas as religiões. Mas por quê? Porque ela une, ela mostra que não é na igreja a salvação, ela mostra que não é você simplesmente dizer eu sou fulano, sem fazer obras nenhuma, que você simplesmente será salvo. Não é você botar uma Bíblia debaixo de um braço ou saber todo o conhecimento e ficar enclausurado em casa com medo de sair, com medo de fazer alguma coisa, com medo de até errar novamente naquilo que você está se corrigindo. E o bom é os desafios que a vida nos dá com as coisas que nós já estamos conseguindo e que somos, vamos usar a palavra tentados. Jesus foi tentado, nós também o somos, né? É nós sermos tentados, a gente simplesmente não, em vez de fazer, deixar de fazer, né? Aí diz aqui: desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa, mesmo no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação. Isso aqui nos lembra lá o Bezerra, né? Fora da caridade não há salvação. É a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência com esta máxima por regra. Todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com um dogma fora da igreja não há salvação. Isso aí é o que eu acabei de falar. Eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. É o que eu digo. Tem pessoas que a gente não pode nem chegar dizendo assim, eu sou espírita, porque o outro é evangélico e não vai aceitar. Eu sou espírita, mas o outro é católico, não vai aceitar. É como se o espiritismo fosse uma coisa assim de outro mundo, porque se é da Umbanda, se é do Candomblé, mas se faz o bem, é a Deus que faz.
Ele não faz a diferença entre os filhos, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, qual a sua religião, ele não deixou religião. Ele pregou o amor, ele pregou a caridade, que é o que nós vamos falar. Sem a caridade não há salvação. E muitas vezes a gente se pega, não, eu vou fazer, não, porque eu vou para o centro espírita, porque lá eu dou o passo, eu estou dando uma caridade, fazendo uma caridade. Eu estou fazendo a oratória, eu estou fazendo uma caridade. Aí eu vou para a distribuição de cestas básicas, eu estou fazendo uma caridade. Já pensando no que vai ter futuramente com Deus. E a verdadeira caridade é aquela que você nem olha o futuro, você dá porque você tem na sua essência, tem no seu sangue, tem na sua personalidade o dom de doar, o dom de fazer o bem, o dom de sempre fazer o bem, sem olhar a quem, ser um bom samaritano, sem olhar quem é ou quem deixa de ser. E então diz aqui, o pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente, condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Olha aí, aqui mostra até é contrária aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Mas por quê? Porque nós começamos a caridade, meus irmãos, não é lá dentro de um centro espírita. Nós começamos a caridade não é lá dentro de qualquer instituição. Começamos por dentro de casa. É uma mãe que precisa, às vezes, muitas vezes, só de um bom dia, de uma boa tarde, de um carinho. De qualquer pessoa que conviva com você, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente do lar, seja uma criança, seja qualquer que seja, nem que você vá sozinha numa casa de abrigos aos idosos, né? Aí você chega lá, você faz, não comenta, não ostenta, não é preciso colocar em em redes sociais o que está fazendo, não. Deixa que Jesus mostre o teu trabalho. É através do teu exemplo, é através das tuas atitudes, é através do teu modo de olhar as coisas. A compaixão, a piedade, a benevolência, a benignidade, a compreensão com todos, sem exceção. Continuando. Fora da verdade, não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivistas, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de o possuir inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não a poderia pretender, porque não lhe é dado tudo saber, ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a sua crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação, que nós não dizemos isso. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Aí vem as instruções dos Espíritos, que é uma coisa assim que eu acho fantástico.
Por sinal, é o apóstolo Paulo, Paris, 1860, que diz assim, eu até selecionei aqui aquela passagenzinha dele, que depois eu leio, aqui é aquela parte que ele fala. Bora lá. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Isso o apóstolo Paulo. Estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiveram praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles que Jesus dirá: passai à direita. Vós, os benditos do meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalhem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em si compreender o sentido profundo e as consequências em apurar, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Eu acho linda essa frase. Submete todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará a fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal basta, frequentemente, a inércia e a negligência, quer dizer, simplesmente jogar tua âncora, parar no tempo e não fazer nada. E diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos ensina, aliás, vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós, vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita é o que eu disse no início, é com as tuas obras, com as tuas atitudes, com as tuas teus exemplos. Porque o que Jesus nos deixou? Exemplos, né? Jesus, Bezerra de Menezes, o apóstolo Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, né? E diz aqui: se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto que eles pertençam. Aí, já adiantando aqui a frase de Paulo, que diz assim: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não se desdenha, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a fé, a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante ao sábio, do rico e do pobre, porque é independente de toda crença particular e faz mais. Definiu a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo, e também tem uma frase que ele nos diz assim, né? Ele diz até por sinal, eu peguei hoje,
de um outro centro espírita que eu estava, que eu fui para uma reunião que diz assim, por incrível isso, mas teve essa mensagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, e se não tiver caridade, sou apenas como metal que soa e um sino que time. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar a montanha, se não tiver a caridade, nada serei. Quando tivesses distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso nada me servirá. A caridade, ela é paciente, ela é benigna, ela não é invejosa, não se alegra com a injustiça, ela suporta tudo, ela tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, elas permanecem entre elas, a mais excelente, a caridade. Está lá no apóstolo, em 1 Coríntios 13, 1, 7 a 13. Epístola Coríntios. Aí, então, gente, eu peguei aqui também de um outro livro que diz assim, exatamente sobre a caridade. Não consiste apenas na doação dos bens materiais, isso eu falei no início. Uma prece para quem sofre, uma prece para os nossos desencarnados, a nível mundial, quando eu digo nossos, porque todos eles estão aflitos. Não porque você tem que fazer pelo seu esposo, não porque só tem que fazer pelo seu pai. Não. Vamos fazer por todos. Isso é caridade. Vamos fazer por aquele vizinho que muitas vezes a gente vê que está passando por aflição, mas nós não podemos adentrar, não podemos fazer muita coisa. Vamos fazer uma prece. Né? Aí diz assim: por quem sofre, um gesto de consolo, um sorriso de esperança são aspectos morais da caridade e não tem preço. E ainda diz mais: praticar a caridade material é dar o que nos sobra e até o que nos faz falta. Praticar a caridade moral faz uma diferença. Consiste em a gente suportar uns aos outros, todas as criaturas. E ainda diz mais: caridade, tu se lhes será a consolação, a prelibar das alegrias do que o fruirão mais tarde, quando se acharem reunidos no seio de Deus do maior. Quer dizer, o que nós fazemos, já disse São Francisco, por sinal, hoje de manhã foi bem interessante o nosso final com a oração de São Francisco. Então, a oração de São Francisco nos diz, também nos abre um leque muito grande, porque a gente dá, a gente recebe. Se a gente dá o amor, nós recebemos o amor. Se a gente dá o perdão, nós também somos perdoados. Né? E se a gente for o mais necessitado, consola, continua fazendo. Primeiro é a nossa parte. Não adianta a gente dizer, não, é porque o fulano... Faça a tua parte. O fulano é o fulano. Deixa ele com Deus. Nós não temos nada a ver com o próximo, a não ser a melhoria, a sementeira, as instruções, mas referente à vida dele, o que ele faz, tipo, como eu costumo dizer, adianta uma prece de terço na mão, joelho no chão, e você simplesmente olhar, ficar olhando o que o vizinho tem, o que deixa de ter, se ele está saindo, se ele deixa de sair. Isso não é uma prece. A prece ela tem que vir de dentro, aquela prece sentida, aquela prece fervorosa, aquela prece que não deixa a desejar. Porque até refratária ela fica, por mais que você peça a alguém ou a alguém, e a gente sente, porque logo em seguida vem o retorno, porque os mensageiros estão aí, os benfeitores estão o tempo todo a nos ajudar. E ainda diz assim: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vede quanto bem a fazer. Quer dizer, que adianta a gente dizer, porque eu sou espírita, porque eu preciso, eu
já estou salvo porque é isso, porque é aquilo. E a caridade? E o bem ao próximo? Quando a gente faz o bem por si só retorna, porque somos nós que recebemos. O maior beneficiado é aquele que doa. Lembra do doutor Bezerra que eu já falei que ele estava com uma filha do segundo casamento, que ele estava com a filha enferma, muito enferma, e ele já tinha feito de tudo, e de repente bateu na porta dele uma outra senhora com a filha também que estava a ponto de desencarnar. E de repente ele simplesmente olhou para a filha dele, olhou para o desespero daquela mãe, a filha dele já tinha sido tratada no que ele tinha podido. E ele simplesmente entregou nas mãos de Deus a filha dele e foi socorrer a senhora com a sua filha. E lá voltou, estabeleceu a filha e quando chegou a filha dele também estava restabelecida. Isso é a verdadeira caridade. Essa é a fé. Porque a fé com a caridade. Não adianta só a gente ter fé sem ação. Aí aqui Emmanuel nos diz assim: se pode transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos de família maior que a penúria regasta. É exatamente isso que eu estou dizendo. Nós, muitas vezes, achamos que nós temos que fazer pelo centro espírita. Mas e nós? Será que estamos fazendo por aqueles que necessitam? Por aqueles que nem participam de um centro espírita, nem participam de qualquer instituição, mas estão à mercê porque ainda são ignorantes do conhecimento, ainda não têm aquela vontade, ainda não despertaram do sono, ainda não despertaram do mundo, ainda não desligaram o som mundano para escutar um Deus que tanto nos cuida, que tanto nos ampara. E ainda diz mais Emmanuel: abençoa-as e faze em favor deles quanto possa, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos. Olha aí. Em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que me fizestes. Quer dizer, a cada um daqueles que nós fazemos, sempre. Não é só a ele que nós estamos fazendo. Nós também estamos abrindo um espaço ali imenso para Deus, que é a ele que maior nós fazemos. Aí Emmanuel, aliás, Paulo de Tarso, o Evangelho por Emmanuel, que é as cartas de Paulo, que diz assim, no 1 Coríntios 13:8, a caridade possui maneiras múltiplas de ajudar, em tudo aplicando o senso das dimensões. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele, ele fez assim um leque de coisas boas também. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Mas a tua caridade, ela é eterna. E ainda diz mais: assim também, se invocarmos a caridade a fim de orientar os que se transviam, não nos cabe esquecer as dificuldades em que se encontram, para recuperá-los o equilíbrio. Não basta identificar-lhes as fraquezas e reprová-las. É imprescindível anotar-lhes a posição desfavorável e socorrê-los sem exigência, sem querer que o irmão seja igual a gente. Desculpa. Sem querer que o irmão pense igual a gente. Ainda diz mais. Querem amparar os necessitados, mas dizem, aguardar vencimento igual ao do colega que lhe tomou a frente na organização do trabalho. Inclinar-se, isso nós temos que ser o que é que ele está querendo dizer aqui. Paulo, dito por Emmanuel, a caridade ela é paciente, a caridade ela é prestativa, a caridade ela não alega, ela não deseja o que é dos outros. A caridade, ela simplesmente impõe,
ela simplesmente se expõe, né? É a beneficência, é a paciência, tudo isso é caridade. E ainda diz mais Emmanuel, que diz aqui, dai o impositivo de se reconhecer em qualquer parte, quanto à distribuição da verdade, que se existe um modo distinto para que a beneficência exerça a caridade de saber existir. Ainda diz mais aqui, rapidinho, que o nosso tempo urge, que o nosso tempo é muito rápido, viu, meus irmãos? Diz aqui, qualquer momento é hora de caridade. Não, nós não vamos escolher momentos, nós não vamos escolher lugares, nós vamos ter atitudes. Você trabalha, tem um colega difícil, é hora de indulgência. Você pede o favor, percebe a má vontade, é hora do entendimento. Você está com a família, convive com problemas, é hora de paciência. Você cruza com um amigo, não recebe atenção, é hora de desculpa. Você encontra o vizinho, o assunto incomoda, é hora de benevolência. Se você diz o que pensa, não é compreendido, é hora de tolerância. Você cumpre o dever, houve a ofensa, é hora do perdão. Ninguém precisa da ocasião especial para exemplificar os ensinamentos de Jesus. Você conhece o Evangelho, sabe o que tem de fazer, é hora de agir. Achei isso fantástico. Já em Lucas, nos diz assim: os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude, mesmo assim, Jesus não deixou de agir. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascido na condição de párias desprezíveis. Aí, com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Aí ele nos diz aqui, e ainda bota o apóstolo Paulo no meio. E a caridade, congênio cristão da terra, continua crescendo com séculos e séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paula, de um apóstolo Paulo, de Madre Teresa de Calcutá, na benemerência de um Rockefeller ou de uma fraternidade de companheiro anônimo da vida pública, salientando, valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco, por nós. Isso significa que nós não precisamos de fazer tantas coisas, muitas vezes impossíveis até. Eu conheço pessoas que pagam coisas na igrejas, mas pagam através de serviços, pagando, fazendo faxina, pagando. Eu disse, não, você tem que ser voluntário, não é assim. Aí diz assim, então, nosso tempo já se esgotou, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está em bronze, que parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos, isso é nós dizendo para Jesus, não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti, eu oro para ti e espero em ti. E aí Jesus vem e nos responde: quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba e sinta que eu saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar
e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois vem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, começa a sorrir. E é com todas essas palavras, com toda essa harmonia, com toda essa sintonia, com toda essa conexão, que nós agradecemos ao Pai, ao nosso Pai maior, a Deus, que tanto cuida, que tanto ampara, que tanto nos faz. Continue emanando muita paz, emanando muito amor sobre todo o planeta Terra. A Jesus, nosso irmão maior, governador, mestre modelo, continue a nos instruir, continue a nos intuir, continue a nos mostrar os direcionamentos, as verdades, as certezas. Porque só tu podes fazer como tu diz para a gente chegar ao Pai. A Maria Santíssima, Virgem de Nazaré, intercede por nós. Abraça-nos, aquieta-nos no teu manto sagrado. Aquieta cada pai de família, aquieta cada mãe, aquieta cada um que esteja nas aflições da vida. Nós não conhecemos qual e quem estão, encarnados ou desencarnados, mas segura na mão do Pai. Olha a luz que está sobre todos nós, porque Ele não descansa o tempo todo nos vigiando. Falta a gente vigiar e orar e arar, porque não precisamos só de orar, precisamos de trabalhar. A Maria Santíssima, nossa dedicação, por tanta intercessão, mesmo a gente ainda estando em estradas tortuosas, e a Senhora, bendita que és, intercedendo e falando por nós. E a toda a espiritualidade de luz que se encontra presente, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, em todo o Evangelho de todas as noites, permaneçam conosco, dando-nos sabedoria, dando-nos força, fortaleza para os nossos desafios, que problema nós não temos. Se olharmos para o próximo, aqueles que não mais se levantam, aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que não têm mais o que fazer, mas nós temos desafios, porque nós estamos ainda aqui. Vamos botar isso na nossa mente e contar com a força e com o apoio de todos os mensageiros de luz, de toda a força de Maria e de Jesus. Muita paz, muito obrigada pela noite, pelas palavras de hoje, graças a Deus. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã estaremos de volta. Boa noite a cada